Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Mais Rãs. Estamos no mês de março, mês do aniversário da cidade de Penafiel, mês da nossa associação também comemorar o seu 8º aniversário. É verdade, Pedro. E hoje, no nosso programa e no nosso espaço associação, vamos conhecer duas bandas do nosso concelho que são muito acarinhadas por todos. Haveria melhor forma de festejar? Verdade. Ficaram curiosos? Então, vamos lá ver. Pelo céu as favoritas, escolhi os teus cantores, a estrela mais bonita eu cresci com o encanto, nasci caçador de sonhos, eu já pude tanto, tanto para ti. Foi um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, eterno enamorado a valer. Lancelote de algibeira, mas segui os teus conselhos. Para voltar à tua beira e ser o que eu quiser. Os meus sonhos foram os Como o som que avista alcançar a nossa janela, já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Ora bem, já estamos aqui então com os primeiros convidados de hoje.
temos connosco, da banda musical de Passo Sousa, Ricardo Soares e José Manuel Barbosa. Muito bem-vindos ao nosso programa. Depois desta bela entrada ao som da vossa música, é um gosto ter-vos cá para falarmos um bocadinho, neste caso, de uma banda que é conhecida já por todos aqui, pelo menos nesta região. E se calhar começando por aí, àquele que quiser começar por responder, sabemos que a vossa história musical, neste caso, remonta a 1880 e nasce oficialmente em 1941. Querem nos contar um bocadinho sobre a origem da banda, para quem não sabe lá em casa? Posso falar um bocadinho sobre isso. De facto, a banda formalmente e de uma forma, digamos, final, foi criada em 1941, mas tem origem em agrupamentos musicais que já existiam na freguesia de Passo Sousa anteriores a isso. O registro mais antigo escrito refere à existência de orquestras em 1880. E, portanto, já haveria de facto antes disso, mas o registro escrito refere nessa data que existiam dois agrupamentos musicais em Passo Sousa, que na altura eram agrupamentos dos mais variados tipos, tinham um tipo de instrumentação diferente do que é usual hoje em dia, mas que eram os agrupamentos da época, e foi com base nesses agrupamentos que foram criando atividades e ensino da música ali na nossa freguesia, e que deram, depois de várias mutações, deram depois em 1941, sim, origem pela fusão dos grupos existentes na altura, por meio de algumas pessoas influentes da freguesia, entre eles o pároco da altura, aquele que era o dono, digamos assim, da Casa da Companhia, hoje conhecida como Casa da Companhia, que já foi a sede dos jesuítas em Passo Sousa, e portanto que deram as mãos e uniram os músicos que existiam nessa altura, e assim nasceu a banda musical Passo Sousa. Oficialmente. Portanto, e a partir daí foi um grupo sempre único e nunca mais houve novos agrupamentos musicais desta gênese em Passo Sousa. Ao longo do ano, vocês fazem várias atividades. Quais seriam assim aquelas que destaca? Porque normalmente as pessoas associam logo as bandas só às festas e romarias, mas não é bem assim. Relativamente a essa questão, normalmente efetivamente é essa a situação que acontece. Banda filarmónica normalmente está associada a festas e romarias e efetivamente esse é a principal finalidade de uma banda e se calhar é exatamente, mas no nosso caso e noutras bandas também acontece, nós participamos em diversos concertos a nível de convites por parte do nosso município, a nível da Junta de Freguesia, de outras associações. Colaboramos sempre em vários concertos, sempre que solicitados e também por iniciativa nossa. E além do mais, nós temos também na nossa banda outras valências que também englobam outro tipo de atividades e, portanto, não passa só, a nossa atividade não passa só, exatamente, não passa só por isso. Então, já agora que referiu as valências, quer-nos explicar um bocadinho qual é que são? Portanto, na nossa atividade nós temos, claro, o foco principal é a banda, mas para além da banda nós temos uma escola de música na nossa sede, temos uma orquestra juvenil, que no fundo é uma transição entre essa escola de música e a banda. E temos também o nosso coro polifónico, portanto serão estas as nossas principais valências. E com quantas pessoas essas valências todas? Isto já tem variado muito, não é? Mas neste momento a nossa escola de música, penso eu, que rondará à volta de 90 alunos, um grupo de professores 16, 18, por aí. Sim, 16 professores. Temos várias disciplinas, vários cursos de vários instrumentos. E muitas das vezes as pessoas também pensam, mas uma escola de música, numa banda de música, inclui só instrumentos musicais relacionados com uma banda. Não, também é mentira. Nós temos uma oferta musical com outro tipo de instrumentos de cordas, desde contrabaixo, baixo, cavaquinho, guitarra, violino, acordeão, Não é piano. obrigatoriamente o destino ser a banda. Pode aprender por gosto e... Exatamente. Já o tivemos e sentimos alguma dificuldade nós ainda estamos num tempo de pós-pandemia, mas, quer dizer, ela ainda está entre nós o Covid, infelizmente, mas nessa altura sentimos algumas dificuldades, mas também tivemos que nos adaptar, tal e qual como nas escolas. O nosso ensino continuou a ser, exatamente, foi à distância, mas não deixámos de estar com os nossos alunos e penso que isso também foi muito importante porque
Neste regresso às aulas presenciais, se não tivesse acontecido isso, ou se tivesse havido um interregno, provavelmente agora teríamos perdido muito dos nossos alunos. Portanto, temos a nossa escola da banda, como eu dizia, temos um coro polifónico, que também faz parte de uma das disciplinas, também temos a disciplina de canto. Para quem não sabe o que é um coro polifónico, para quem está lá em casa e não faz ideia do que é. Portanto, um coro polifónico inclui, como qualquer outro coro, à partida, vários naipes. Portanto, normalmente são sempre quatro naipes, os baixos, contraltos, os sopranos e os tenores. E o nosso coro, portanto, é dirigido pelo nosso, que no fundo é o maestro da Orquestra Juvenil e que também é o coordenador da escola, que é o Joaquim Dias. E tal e qual como uma outra disciplina, também temos atuações com o nosso coro. Participamos em atividades normalmente religiosas, de acordo com o repertório, logicamente, mas sempre que somos solicitados, o nosso coro também está presente, para além da banda, para além da orquestra e, como eu já disse muito bem, a nossa escola de música. Para nós é um orgulho conseguirmos ter, neste momento, a funcionar em pleno, à volta de 18 pessoas, como já referi, 90 alunos. Muito bem. Pelo que eu percebi, vocês têm sede própria, que inauguraram em 2004, salvo erro. Foi um passo importante para conseguirem estas valências e esta questão da escola, por exemplo? Sim, foi fundamental. Foi fundamental. A banda já tinha uma sede própria, anteriormente a isso, mas com condições muito reduzidas. Era um edifício partilhado com a Junta de Freguesia, embora fosse propriedade essa parte da banda, mas era um espaço muito, muito curto. Em 2004 foi construído a atual sede, que na altura foi um passo enorme, obviamente, triplicou, quadruplicou a área disponível para funcionamento da banda. E permitiu que houvesse recursos para criar a escola, para criar estas valências, e permitisse o crescimento até da própria banda, que na altura tinha 40 músicos e agora tem 65. Portanto, para permitir também esse crescimento foi fundamental. Contudo, o crescimento foi de tal ordem das nossas valências que neste momento a sede já é reduzida. Já é reduzida. Vamos dizer muitas vezes que é um problema que a Associação tem neste momento para tentar resolver e que não é, obviamente, um problema de fácil resolução, mas, por outro lado, dizemos que é um bom problema. Portanto, quando o espaço é curto, quer dizer que temos muita gente e que temos muita atividade, e felizmente temos muita atividade, mas é muito reduzido. Mas sem essa sede, de facto, não era possível termos chegado a este ponto, não havia recursos suficientes para podermos avançar. Pode ser um projeto futuro, uma ampliação? Ou... É um projeto futuro, é um projeto já atual. Na verdade, o projeto já é atual. Já temos um projeto para a ampliação das instalações. Obviamente que há uma série de obstáculos a ultrapassar para conseguirmos concretizar. O primeiro, obviamente, que é a questão dos fundos, que estamos a falar de investimentos muito significativos, e uma associação como esta tem os seus recursos. É uma associação sem fins lucrativos, em primeiro lugar, e, portanto, não gera lucros, por assim dizer. Recursos mais limitados, e, portanto, estamos, obviamente, atentos a essa necessidade, estamos a tentar encontrar soluções que nos permitam responder a isto que é este problema. Um bom problema por um lado, um mau problema pelo outro. Mas esses 90 alunos são na maioria da freguesia de Paço de Sousa, ou vocês atraem de todo o concelho alunos? Temos todo o concelho e até fora do concelho, portanto não é só... as inscrições são livres, não temos nenhuma limitação. Em termos de idade, para ter ideia, nós temos cursos que vão desde o pré-escolar até, em boa verdade, já fizemos alguns cursos mais, até pelo público-alvo, mais pontuais, música para bebés, portanto temos inclusive essa oferta formativa, e vai até a formação para adultos sem limite de idade. Portanto, nós costumamos dizer que vamos dos 5 aos 100, assim haja. E portanto temos também, além da idade, geograficamente não temos limitação, e portanto temos músicos de Marca Naveses, por exemplo, temos que se deslocam todas as semanas para ter aulas connosco, temos de Concelho de Paredes, de Concelho de Penafiel, obviamente, com maior número, mas sim, mas temos gente... Conseguimos captar alunos em vários locais. Mas por aquilo que estava a dizer agora, faz-me parecer que se calhar a oferta musical não é assim tanta. Acham que há aqui uma lacuna aqui em formação musical? Na região? Sim. Não, até pelo contrário. Eu acho que a nossa região, propriamente dita, do Val de Sousa, se falarmos do Val de Sousa, tem muita...
tem muita oferta formativa. Vamos aí para a parte formativa, Sim. porque musical, Musical, sim, sim, temos muitas questão é bandas formativa. e, na verdade, todas as bandas que eu conheço, acho que na globalidade, têm a sua escola de música também. Além disso, existem aqui no Val de Sousa 2 conservatórios, um em Paredes e outro em Lousada, já com já com uma tradição e contudo, aquilo que se sente é que, ultrapassando aqui uns anos muito em que isso não aconteceu desta forma, nos últimos anos a juventude começou a entender que as bandas, e depois por sua vez a música, e portanto acabaram por procurar as escolas das bandas. As bandas não são um grupamento musical muito chato, como quando eu era mais novo, embora tenha começado muito novo nisto, mas que as pessoas associavam às bandas, é uma música assim, bandas filarmónicas tocam uma música muito clássica, para os antigos, não é? Para os antigos, como se dizia, é para os velhotes, que tem uma música. Pronto, e nos últimos anos isto transformou-se, em determinado momento isso até podia ser verdade, não era uma música muito contemporânea, foi-se atualizando. Portanto, isso permitiu a captação da atenção dos jovens. Portanto, hoje em dia temos os jovens a procurar a aprendizagem de música, mesmo que não pensem em banda, na música da banda propriamente, pensam em aprender música, e a oferta das escolas das bandas são uma resposta a essa necessidade. E, portanto, obviamente, depois também vai da motivação e daquilo que uma banda se apresenta e que uma escola se apresenta. Obviamente que nem todas as escolas das bandas, quer do nosso concelho, quer de concelhos vizinhos, têm este número de alunos. Se calhar sermos das maiores escolas atualmente, em termos de associações, a termos em funcionamento, em número de alunos. Isso vai muito daquilo que a escola oferece, não é? Daquilo que é a oferta formativa. Temos cerca de 25 cursos em termos musicais, portanto, permite dar aqui uma escolha e não ser apenas instrumentos das bandas. Isso limita muito mais e, na verdade, a música tem muitas formas de se expressar. E que pode ser integrado na banda também, em determinados momentos. Pode ser um violino, pode acabar por entrar em determinado momento no repertório das bandas. O piano. Os contrabaixos, o contrabaixo faz parte já do instrumental da banda, mas os cavaquinhos não é um instrumento tipicamente das bandas, não faz parte da formação de uma banda filarmónica ou de uma orquestra de sopros, mas em determinado momento pode ser integrado com uma peça especial e haver integrações. Portanto, tudo é música e pode haver várias soluções para isso. Bem, Neste caso, como falámos há bocadinho, vocês já têm um longo período de existência. A banda nunca fragmentou, nunca houve pausas. Qual é o segredo para esta longevidade sempre em constante evolução? E como vemos agora, ainda continua em evolução. sempre a crescer. Qual é que é o segredo? Eu sei que vocês certamente não estariam na primeira, depois da oficialização em 1941, mas certamente que sabem do percurso. Qual é que acham que é o segredo? Qual é que achas, Ricardo? Segredos, não sei se há segredos. Eu acho que, falando daquilo que é o nosso tempo, mas que acredito que já fosse assim também anteriormente, eu acho que há duas coisas fundamentais para que estes agrupamentos, e no caso a nossa banda, funcionem desta forma. Nunca mais depois de ter sido formada, nunca mais ter interrompido a atividade, em primeiro lugar, depois de ter gerado outros agrupamentos, ou divisões, etc. Uma delas é o amor por aquilo que se faz, é gostar daquilo que se faz. E o outro é não estarmos lá pela associação, estamos a trabalhar pela associação, por aquilo que é o grupo e não pelo individual. Portanto, ninguém está lá de uma forma global a pensar, não estou aqui por um proveito próprio, de alguma forma, uma promoção própria, algo do género. Não, fazemos aquilo que é o nosso melhor pelo grupo em todo. Portanto, eu acho que isso, se é que é o segredo, eu acho que não é segredo nenhum. Imagino que seja assim com todas as associações, em todos os tipos, sejam musicais ou não. Pelo menos deveria ser. Ele deveria ser, sim. Eu penso que seja esse, do meu ponto de vista, aquilo que pode ajudar a que as pessoas que passaram lá e que estão lá neste momento, estão lá pela causa, como costuma dizer, pelo amor à camisola e por amor àquilo que se faz e tentar sempre fazer o melhor possível, com os recursos possíveis. Obviamente que às vezes gostaríamos de fazer todos muito, muito melhor, mas nem sempre as condições assim o permitem, porque as coisas são mesmo assim. Quando tivermos tudo o que queremos, desaparece o desafio também, não é? Desculpa interromper-te, nesta associação, como qualquer outra organização,
mas principalmente nesta, se alguém está lá com o intuito de tirar algum dividendo, algum tipo de promoção, digo já que está no sítio errado, não vale a pena, podem desistir, não. Estão lá e efetivamente penso eu que o sucesso deste tipo de permanência é efetivamente esse. As pessoas estão, primeiro porque gostam, estão porque amam a causa e depois porque se sentem muito bem, logicamente. Eu só estou onde eu me sinto bem e penso que a nossa casa, a nossa banda, é uma casa onde as pessoas se sentem bem, onde mesmo quem não faz parte da nossa família, mas quando se integra numa ou noutra atividade, normalmente diz muito bem e sente-se bem, sente-se em casa. Portanto, isso acho que é o melhor que pode existir numa banda. É efetivamente o gosto pela causa e o ambiente e o convívio que existe e que é de salutar, logicamente, que é muito importante. Exatamente, que é muito importante o convívio. É mesmo isso. Não sei se é um segredo. Não. Se for, fica partilhado o segredo com todos. É um bom segredo. Podem todos fazer igual. É verdade. Se fizer igual funcional desta forma, Está tudo bem. Está tudo bem. E muito bem. E em 2022 editaram um CD, não é verdade? Falem-nos um bocadinho mais sobre isso. Acho que foi aqui uma comemoração, não é? Exatamente, aliás, o nome do CD refere mesmo a isso. Nós lançamos em 2022, foi gravado em 2021, no final de 2021. Foi gravado o nosso primeiro trabalho discográfico, enfim, feito por editora, a comemorar precisamente os 80 anos, e o nome do CD é mesmo esse, Banda Musical passa os 80 anos. Foi editado para assinalar esta marca, esta idade, que se comemorou, que se atingiu em 2021, precisamente. Contudo, devido à pandemia, a gravação do CD foi obrigatoriamente adiada por os confinamentos e por aí fora. Portanto, só foi possível realizar no final do ano e acabou por ser apresentado no momento da comemoração já do 81º aniversário, que no fundo estávamos a terminar o 80º aniversário e, portanto, acabámos por apresentar nessa altura. Fizemos uma ação solene, enfim, de apresentação pública, de lançamento da CD. Que fica um marco, obviamente, para a nossa história, da nossa associação, este momento, sem dúvida. Mesmo com o Covid, conseguiram. Era isso que eu também queria fazer aqui uma pequena ressalva. É que esse CD, no fundo, foi fruto deste interregno forçado, não é? E que muitas bandas acabaram, infelizmente, pelo interregno ser contínuo, deixaram de existir. A nossa, pelo contrário, a nossa, apesar de todas as condições impostas pela Direção-Geral de Saúde e que foram sempre cumpridas, nós conseguimos, durante esse período, preparar, portanto, esse lançamento discográfico. Muito graças também ao facto de termos, como eu disse há pouco, parceiros. Neste caso foi através da paróquia de Paços de Sousa, que nos cedeu os salões, que nos permitiu, porque na nossa sala de ensaio era impossível manter as regras de segurança. Portanto, foi nos salões paroquiais que nós mantemos a nossa atividade, muitas das vezes apenas por naipes, muitas das vezes nem por naipes, apenas mais reduzido ainda. É claro que isso exigiu o sacrifício de todos e principalmente aqui do nosso maestro, porque enquanto que alguns iam de vez em quando, o nosso maestro, independentemente do naipe, estava lá sempre. A gente sabe que as coisas normalmente sobram sempre para alguém. Pronto. O maestro, e passando na gíria futebolística que tivemos no último programa, acaba por ser o treinador, não é? Aquele que organiza. Uma figura similar em termos de funções. Sim, acaba por ser um pouco isso. Portanto, tem que estar presente nos vários treinos. Exatamente, exatamente. No fundo, o bom resultado tem a ver com o presidente, obviamente, e com a direção toda, mas também com o maestro. Se permite-me só um outro pormenor ainda sobre o lançamento desse nosso trabalho discográfico, referir que também tivemos a colaboração da EB23 de Paços de Sousa, que foi lá que nós fizemos os nossos ensaios e efetivamente foi lá que fizemos a gravação. E estivemos lá um fim de semana completo, de manhã à noite, e com os músicos nunca saíram lá. Foi um verdadeiro estágio, apenas só à noite para se repousarem, para descansarem. De resto foi sempre lá. Tivemos um grupo de amigos que fez as refeições, portanto foi um fim de semana. Paços de Sousa ajudou, no fundo, a criação. Volta do CD. Acho que foi um bom momento.
em bom momento, sim. Acho que estes grandes projetos funcionam, só podem funcionar de uma forma salutar e eficaz desta forma, com a união de vários e o apoio de várias pessoas. E tivemos alguns apoiantes, alguns patrocinadores também, que nos ajudaram financeiramente a suportar o custo deste CD. Obviamente que a autarquia também ajudou, mas houve aqui um envolvimento de várias associações, de várias entidades locais, como o caso da paróquia, como o caso da escola, que sem eles seria difícil termos concretizado este projeto e assim conseguimos concretizá-lo com sucesso. No fundo, acham que a comunidade vê a banda musical como um ex-libris da freguesia, como alguém que leva o nome da freguesia também para fora? Penso que seja esse um pouco o sentimento que se vai vivendo, como qualquer associação da freguesia, que são, enfim, com esta história, com esta longevidade já, acaba por ser das associações mais antigas, para a Sousa, se calhar juntamente com os bombeiros e com... já é uma entidade, digamos assim, já uma entidade dentro da freguesia. Eu entendo que sim, acho que Claro. é mais... E depois o facto de termos uma escola de música com tantos alunos, claro que a comunidade local automaticamente está envolvida na banda e conhece a realidade da banda e conhece a atividade da banda. Nós fazemos as audições, onde estão os pais todos babados a ver os seus filhos a atuar e é muito bom. Portanto, claro que sim, eu acho que assim o esperemos, não é? Pelo menos também nós tentamos que assim seja. Agora, terá que ser a comunidade efetivamente a dizer se sim ou se não. Mas sentem. Sentimos, sim, sentimos o carinho por quem nos apoia, logicamente. Muito bem. E eu sei que brevemente vão ter aqui um concerto, num registro um bocadinho diferente. Querem aproveitar para deixar o convite lá para casa, quem nos está a ver? Sim, se calhar deixamos claramente o convite a todos. Pela primeira vez, lá está, novamente, lançamos um desafio à paróquia, através diretamente do nosso pároco, em fazermos pela primeira vez um concerto da Semana Santa, no interior do nosso belíssimo mosteiro, que é muito conhecido na região, mas quem não conhecer, fica aqui também já uma oportunidade de convite para também conhecer o nosso mosteiro românico, portanto o ex-libris da Rota do Românico, e que tem características acústicas fabulosas. E, portanto, vamos realizar pela primeira vez na Semana Santa um concerto muito especial, portanto, obviamente sob o título da Quaresma, e enfim, todo este ambiente quaresmal que atravessamos. E na Sexta-feira Santa, às 21 horas, portanto, no dia 7 de abril, será realizado um concerto com o nosso coro polifónico também, que ainda há pouco referíamos, uma dessas valências da nossa associação, que fará também uma parte do concerto e depois com a integração da banda também, sempre com temas muito próprios, mais fúnebres, mas criará certamente um ambiente muito, muito bom e, portanto, estão todos convidados a assistir a esse concerto. A entrada é livre, limitada a capacidade do espaço. O mosteiro é grande, portanto, julgo que haverá lugar para todos. E como costumamos dizer, que para as refeições há sempre lugar para mais um. Portanto, aqui aplica-se o mesmo. São todos bem-vindos e haverá certamente lugar para todos. Certamente que estarão as cadeiras todas cheias para assistir a esse belo espetáculo. E agora que temos falado um bocadinho da banda, mas temos aqui o presidente da direção e o maestro, e falando se calhar um bocadinho com o maestro, pessoalmente, como é que surgiu a ligação à banda? Como é que surgiu? A música já estava entranhada desde pequenino? Já desde pequenino. Tem ligações familiares longas com a história da banda. Portanto, já antes da banda ser formada, já alguns familiares pertenciam aos agrupamentos musicais que deram depois origem. Na fundação da banda, o meu avô materno era um dos elementos que integrou esse primeiro grupo da banda em 1941. Portanto, foi um dos músicos fundadores. E daí para cá houve sempre ligações familiares. O meu pai foi e é músico da banda, tem mais familiares na banda e, portanto, nasci lá desde que me lembro. Então é literalmente família também. Também família, também. Tem muita família, toda a minha família direta, a minha esposa, os meus filhos estão todos também já na banda.
Mas eu desde que me lembro, ia com o meu pai aos ensaios, portanto, lembro de ser pequenino e ir com ele aos ensaios, ainda antes de eu aprender música, já vivia isto. E portanto entrei na banda com 11 anos, quase a fazer 12, portanto já lá vão uns aninhos, já há 30 e qualquer coisa anos, portanto há cerca de 33, 34 anos que estou na banda. Portanto nasci lá, em boa verdade. Quando entrou com essa idade para a banda, um dia sonhava ser o maestro, olhava para ou isto surgiu naturalmente? Surgiu de um momento para o outro, enfim, enfim, por conjunturas do momento, não é? Acabaram por alguns elementos da banda. Na altura houve a necessidade de substituição de maestro, portanto o anterior deixou, e o anterior foi o meu pai, curiosamente, mas isso não é uma passagem, não é nenhuma herança, nem coisa do género. Mas em determinada altura ele quis deixar a função, e uma série de músicos da altura, não sei justificar o porquê, mas entenderam que eu era a pessoa para poder pegar nesse projeto e nessa função e fazer e dar continuidade ao trabalho que estava a ser efetuado anteriormente. Pronto, e assim aconteceu, não houve nenhum planeamento de facto disso. Isso aconteceu há quase 18 anos, já vai fazer 18 anos. E pronto, lá para cá tenho cumprido essa missão que me foi na altura confiada. Enfim, e tenho tentado fazer o melhor possível. Muito bem. Isso tem acontecido. E no seu caso, José, foi semelhante? Ui, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As minhas filhas neste momento também fazem parte da banda de Paz Sousa, e foi lá que deram os primeiros passos musicais, foi na escola de música, na altura com uma orgânica totalmente diferente da que é agora, mas portanto foram elas as responsáveis, no fundo, foi através delas que a minha aproximação à banda foi efetivamente efetuada. Atrás desta questão familiar, entretanto, também recebo um convite porque também tenho alguns conhecimentos musicais, para dar algumas aulas lá no âmbito da escola de música, e quando dou por conta tenho este senhor que está aqui sentado ao meu lado a fazer-me o convite para integrar a direção, porque a direção iria ser reformulada. E pronto, e eu acabei por aceitar, porque acredito no projeto e, sinceramente, como presidente, neste momento posso dizer que as coisas estão muito bem e, efetivamente, eu sinto-me tranquilo porque os órgãos, neste momento a direção e todos os elementos que constituem os órgãos sociais são pessoas que trabalham muito, são pessoas que trabalham bem, são pessoas que gostam, como há pouco aqui foi referido, e que amam aquela causa, e eu tenho o trabalho facilitado enquanto presidente, logicamente. E neste caso, para ambos, é um orgulho representarem esta banda? Claro que sim, claro que sim. Certamente, claro. Claro que sim, claro que é um... Vivemos ambos e assim como todos os elementos que estão certamente nas várias valências a desempenhar funções, sejam elas de professor, sejam elas como direção, órgãos sociais, músicos. Estou certo que todos eles gostam daquilo que representam, e porque senão não estariam, imagino eu. Portanto, acho que um dos princípios para se pertencer a uma associação é gostar daquilo que se faz na associação. Portanto, acredito que toda a gente tem orgulho naquilo que faz. Bem, e a conversa está muito boa, mas vamos ter que terminar. É verdade. Não é? E nós terminar, tem aqui a perguntinha da praxe, É não é verdade. verdade? E esta perguntinha é para os dois. Estavam a dizer há pouco, e muito bem, que associações, muito trabalho, associações sem fins lucrativos, muitas dificuldades também, mas estão lá e chegam ao final do dia e vão para casa, no outro dia seguinte voltam. Há aqui uma recompensa. Qual é a melhor recompensa de todo este trabalho associativo? Isso é uma boa pergunta. É aqui a pergunta da praxe. Eu diria que para mim a melhor recompensa é o trabalho que a associação desenvolve e aquilo que demonstra, que põe a sua atividade no fundo. Acho que é a maior recompensa. Os frutos, neste caso, do trabalho. Sim, os frutos do trabalho. É aquilo que Conseguem atingir. Exatamente, conseguir atingir as metas.
se chegarmos ao fim de uma atuação, ou ao fim de no caso da banda, terminar um serviço para o qual foi contratado, ou terminar um concerto, como por exemplo este próximo concerto, dia 7 de Abril, que referíamos há pouco. Chegar ao final do concerto e sentir o objetivo alcançado, com sucesso, é uma das grandes recompensas por todo o trabalho que temos ao longo dos vários meses, ao longo dos vários anos, é chegar a essa atividade. Mas também pode ser uma outra recompensa quando vemos um novo elemento, integrar a banda vinda da Escola de Música é um enorme orgulho e enorme recompensa por todo o trabalho, e acredito que os próprios professores e toda a estrutura fiquem satisfeita porque está ali visível o fruto do trabalho que estiveram a desenvolver ao longo do ano letivo. E portanto, nas audições, sei lá, se pensar nas atuações do coro, quando o coro polifónico faz as suas apresentações, pá, é um orgulho imenso sentir, até durante a atuação, vermos aquele espetáculo e sentirmos que isto vale a pena, não é? Portanto, há tantos momentos, tantas recompensas, do meu ponto de vista. Enfim. Não, é verdade. A melhor recompensa, efetivamente, é o trabalho desenvolvido, é o trabalho feito e muitas das vezes o reconhecimento desse mesmo trabalho. Mas, acima de tudo, também eu vejo as coisas de uma outra forma também. Nós, na nossa escola de música, nós estamos a formar, ou não, poderá ou não um dia ser um músico. Mas estamos a formar, acima de tudo, cidadãos, e melhores cidadãos, e cidadãos com outra visibilidade no mundo que nos rodeia. Eu acho que a nossa recompensa também passa por aí. Eu tenho muito a agradecer, agora deixando a parte do presidente, mas passando para a parte de pai, eu tenho muito a agradecer o facto de as minhas filhas terem tido a oportunidade de aprender música, porque eu reconheço nelas capacidades que a música permite que sejam desenvolvidas, a concentração, por aí adiante. E tudo isso forma melhores cidadãos para o futuro. Portanto, nosso intuito, além de, claro, que o principal seria sempre conseguirmos angariar mais elementos para a nossa banda, mas se fosse só esse o nosso intuito, o nosso leque formativo na escola de música não seria com outro tipo de instrumentos e não estaríamos efetivamente dispostos a contribuir para eu acredito nisso, para uma sociedade melhor, para um mundo mais justo. Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Muito bem. Bela mensagem para terminar. Afinal, era tão difícil a pergunta, mas a resposta. É verdade. É como me surgir. Exatamente. É naturalmente. Ora, agradecer aos dois por estarem aqui e para falarmos um bocadinho e levarmos lá para casa a banda musical de Passo Sousa, um bocadinho, toda a gente conhece, mas que não conhece estes meandros, e é bom até conhecer as caras que fazem parte e conhecer um bocadinho do que estará por trás, e pronto, e as pessoas certamente que vos vão ver por aí. Neste ano 2023 que terão certamente a agenda cheia durante o ano inteiro. Muito obrigado aos dois. Obrigada. Muito obrigado. E agora vamos passar para o sul do concelho. É verdade, mas mais uma banda de música. Verdade, vamos ver? Ora bem, já cá estamos então. Agora, como tínhamos dito, com uma banda que representa no fundo o sul do concelho, a banda musical de Cebulido, e temos connosco o presidente Ricardo Teixeira. Muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Bom. A banda de Cebulido é uma das bandas musicais do nosso concelho, mas se calhar aquela que é menos conhecida das pessoas lá em casa, porque só foi fundada em 2019. Como é que surgiu a ideia de criar a banda? Olha bem, a banda foi criada por uma brincadeira, nomeadamente entre mim e mais dois elementos musicais, neste caso fazem parte da banda, que era o Rui Silva e o principal maestro foi o Manuel Costa, que vinha-nos de uma festa, até por acaso, no Mar Canaveses, na qual decidimos criar uma banda. Isso era um objetivo que eu já tinha já de criança, gostava de ter sempre uma banda da minha terra, e depois na brincadeira decidimos então avançar, sem saber o que é que iria vir por trás. Na semana seguinte, eu então tentei de saber o que é que era necessário, as burocracias todas, tratei da papelada, nomeadamente estatutos, por aí fora. Depois de reunir essa documentação toda, eu liguei para o cartório de Castelo de Paiva, na qual me foi dito que era necessário mais 2 pessoas para ser fundadores. Eu contactei 2 pessoas, nomeadamente o Sr. Albano Souza e o Edmundo Gomes, na qual aceitaram logo o convite. Procedemos à escritura da referida banda e depois demos início aos preparatórios que era necessário para depois dar andamento à vida da banda.
Esta brincadeira tornou-se séria e disse-nos que era assim um objetivo desde criança, mas era um objetivo porque sabia que havia ali muita gente na freguesia. Sim, inicialmente eu comecei a tocar na banda de Rimau, comecei a estudar, depois comecei a tocar na banda de Rimau com 9 anos. Depois daí andei lá vários anos, depois comecei a ir para uma banda que posso dizer que era das mais conceituadas do país, que era a Rebolho Faf, e depois entre outras, e sempre tive esse gosto. Depois, entretanto, também tive 2 filhos, que também continuaram essa vertente musical, acabando por eu então decidir e cativar os músicos também da terra para ficarem sebolidos, para não ir para fora, como eu andei. Muito bem. E falando agora também um bocadinho mais da banda e pegando nisso que estava a dizer, o vosso objetivo é que os músicos sejam ali da freguesia ou das freguesias vizinhas? O nosso objetivo é sempre cativar os músicos da terra, principalmente, porque há, infelizmente, que eu sei que das bandas que eu toquei, regra geral dá-se mais valor aos de fora do que aos da terra. Pronto. E a minha mítica era de ser sempre o contrário. Portanto, cativar os da terra, nem que seja a nível monetário dar mais do que ser os de fora. É óbvio que não se consegue ter uma banda completa do que os da terra, infelizmente. Então, o que é que a gente, quando começámos a conversar com os músicos, tentámos dar a entender isso, que queríamos dar mais a eles, mesmo que não tivessem tanta qualidade como os de fora, mas queríamos estabelecer aquilo que era a nossa meta. Conseguimos alguns, não conseguimos todos, porque há sempre uns ou outros que têm aquela desconfiança se a banda é para continuar ou se vai acabar. Isto, como devem entender, criar uma banda, isto arrecada muita despesa, principalmente ao início, porque depois manter acaba por ser mais fácil, porque criar estamos a falar sempre um investimento na volta de 30 mil euros, no imediato, por muito baixo que a gente fala. Pronto, e quando se começa não temos esse fluxo financeiro. Como devem saber, por exemplo, a nível de subsídios de câmaras e juntas, no primeiro ano nunca há subsídios, só depois ao segundo ano é que a gente recebe. Portanto, é ali segurar, entre aspas, um barco logo no imediato. Prontos. Depois disso, tivemos a felicidade, nesse preciso ano, 2019, fazer logo uma festa, que foi em Alderões, que vai-nos ficar no nosso coração, que foi no dia 26 de dezembro. Na qual muitos maestros, músicos e tudo foram ver que realmente a banda existia e que teve sucesso. E pronto, a partir daí foi desenrolar da banda. Foi o desenrolar que foi assombrado um bocadinho, à semelhança de todo o país, pela pandemia. Mas que acabou por até ser positivo numa vertente, é isso? Sim, isso acabou por ser benéfico, felizmente ou infelizmente. E o porquê? Porque quando a gente cria a banda e quando começa a ter saídas, a banda em si, as bandas todas, por norma, não tem lucro, também não tem prejuízo, anda sempre ali muito rasbés. Quer dizer, nós temos ensaios, temos tudo, acabamos por ter despesa extra a pagar. Se nós começamos com uma banda, um exemplo, com 30 mil euros de investimento, estamos com negativos. Para recuperar isso, se fosse logo festas consecutivas, não íamos conseguir recuperar, ou recuperar uma coisa residual. Como houve essa pandemia, quer dizer, o ano que não recebemos subsídio, no ano a seguir já recebemos, a coisa comatou uma coisa da outra. Começou-se a melhorar. Podemos dizer que a data 2 estamos bem, de saúde, como diz o outro. Muito bem. E a nível de ensaios, como é que funcionam os ensaios? Ainda não têm sede própria? Não temos sede própria, temos que agradecer ao Centro Recreativo Cultural Sebolido, que nos tem cedido as instalações, que têm sido fabulosos. Quando a gente começou um salão que existe lá, não eram as melhores condições para a banda em si, porque era um espaço reduzido, o palco, na qual a gente pediu a colaboração com a Junta e a Junta conseguiu-nos alargar o espaço e que está fabuloso agora. Mesmo no período da pandemia, a banda praticamente nunca parou, trabalhámos sempre, com todos os planos que eram obrigatórios e isso, mas fizemos praticamente semanalmente sempre ensaios. Temos sempre alguma extra, despesas, que é normal, que alguns músicos vêm de longe e isso, mas conseguimos sempre prevalecer, não desistir, não ir abaixo. A comunidade de Sebolido e as próprias instituições de Sebolido são também um apoio para a banda? Sim, às vezes as associações, quando vê uma associação a cair ou começar, ficam sempre que é mais uma que vai ganhar subsídios. É óbvio que não é por aí que a gente tem assim instituto, a gente tenta ajudar até as instituições que nos pedem colaboração e isso, como também temos algumas também que nos ajudam.
apesar de não ser aquela ajuda que a gente necessitava, podíamos estar mais juntos uns dos outros. Para já ainda não se vê isso a 100%, mas vamos a esse caminho. Muito bem. Há pouco falava de uma festa que vai ficar para sempre no coração. Sim. Foi a primeira? Foi. E correu muito bem. Sim, dia É 26 isso, não é? de dezembro, Belgrano. E depois disso, como é que foi o ano seguinte? Porque essa foi em dezembro. Depois da pandemia. Isto foi em 2019, depois da pandemia, temos parados. No ano passado, 2022, tivemos uma coisa interessante, tivemos mais de 30 festas, que foi uma coisa que, Não estavam à espera. assim, eu não vou dizer que não estava, porque como eu disse, eu andei sempre no meio desta área, da área musical, e conheço muita gente. É certo que na altura, nesse ano, andei a procurar festas, como é normal, para dar a conhecer a banda. À data de hoje, posso-vos dizer que não procurei comissão de festas nenhumas. As comissões de festas é que nos procura a nós, portanto é fruto de boa semente. Portanto, foi dos trabalhos que a gente fez, acho que as pessoas gostaram. Temos que agradecer às comissões que acreditaram em nós no primeiro ano, que é muito normal ter dúvidas da banda, mas o que é certo, graças a Deus, correu muito bem. Foi um ano espetacular. Porquê é que acham que isso aconteceu? Porquê é que acham que cativaram assim dessa forma? Pode ser a situação de ser uma banda nova, jovem. Nós temos na nossa banda regras, nomeadamente ter respeito pelos outros, nomeadamente disciplina na banda, nada falando português, borgas, porque a gente gosta de ser muito correto nas coisas, quando se portam mal é logo tratado o assunto. E temos esse empenho e acho que as pessoas viram que a gente conseguiu mostrar isso e contratar-nos. Quando diz que é uma banda jovem, é algum objetivo ter só elementos novos ou podem... É assim, Nós quando começámos, nosso objetivo era ter realmente malta nova. Mas depois acabámos por achar que era uma meta injusta com outras pessoas com mais idade. Então a gente decidiu que então aceitava as pessoas com mais idade e isso, porque eu também toquei no meio das pessoas com mais idade. Até lhe dou um exemplo, quando fui para a banda de Rebelho Fafa, posso lhe dizer que lá era quase só tudo professores, e eu não era professor de música. E quando fui, eles recolheram-me bem, portanto, também achava que devia fazer isso a outras pessoas. Portanto, a partir daí a gente, começámos a recolher também toda a gente, nesse meio que tinham que manter as disciplinas e isso, e mas apesar disso temos uma média muito baixa de idades. Estamos a falar sempre na média dos 40 anos, não tem mais ninguém, 30, 40. Porque foi esse foco inicialmente, mas temos já pessoas com mais idade lá a tocar e com bom gosto. Quantos membros é que têm atualmente? Eu como nunca fui apologista de ter uma banda muito grande, porque acho que se calhar não é o mais correto. A nível dos preços que a gente recebe das comissões de festa, acho que não é o mais correto, porque graças a Deus temos músicos, nós e outras bandas com músicos com muita qualidade, e acho que as pessoas devem ser pagas ao que eles merecem. Quer dizer, se nós vimos que a festa em si dá-nos X valor, se tivermos lá 80 pessoas, alguém está a ser prejudicado, porque não é impossível basta fazer uma conta, isso não é impossível. Então a gente fez uma regra, que era o que eu tinha na realidade na banda Rebelho Faf, que era uma média de 40 a 50 músicos no máximo. Então nós, para as festas que costumamos de fazer, nós vamos sempre no limite 45 pessoas, não vamos mais. Porque acho que é o suficiente, estamos a falar que os músicos cada vez mais são mais profissionais, são músicos com grande qualidade e é desnecessário levar muita gente. É verdade que há muitas comissões de festas que fazem a pergunta quando somos, porque há comissões de festas que às vezes não é criticá-los, porque são outras pessoas que dão essa indicação que é para tentar levar aquela banda, para dizer, na nossa banda tem 80, tem 70, que é para a outra não ir. Pronto. É isso que eu não passo essa imagem, porque eu não critico ninguém, cada um faz a sua gestão. Nós chegamos lá, somos claros, somos os músicos que levamos, porque acho que é suficiente para fazer um serviço de qualidade e baseamos em músicos de qualidade, pronto, para conseguir isso. Não tirando as pessoas crianças de lá, como o meu filho também é criança e está lá, também de claro. E no fundo acha que ter um maestro jovem também é o sucesso para a banda?
Sim, porque vai ao encontro das nossas metodologias, neste caso musicais, do que a gente prevê para o futuro. Apesar das bandas estarem a fugir um bocadinho do que é filarmónico, porque as comissões de festas começam a criar outra filosofia de música, mas nós tentamos manter sempre o que é uma banda filarmónica e, acima de tudo, tentamos também dar valor aos compositores portugueses. É o que nós fazemos. E outras valências da banda? Tem também uma academia? Assim, Nós começamos há cerca de 1 ano com uma academia, ainda não licenciada, porque é interna, na qual recolhemos as crianças com todo o gosto para lhes ensinar a música. Essas crianças não têm qualquer custo, é gratuito, estão as portas abertas para toda a gente. Temos professores qualificados, porque o nosso foco é, como eu tornei a dizer, queremos é cativar o pessoal da terra, independentemente de ser também arredores. O nosso objetivo é passar a uma escola certificada. Vamos tentar, junto da Junta e das autoridades, fazer com que a gente consiga passar a um conservatório, no Concelho de Penafiel, porque infelizmente ou felizmente ainda não existe conservatório nenhum em Penafiel, existe nos arredores, portanto será esse o nosso objetivo. Estava a falar aqui de um objetivo a nível da academia e de se tornarem oficialmente uma escola e depois um conservatório. Que outros objetivos é que tem a banda atualmente? O nosso objetivo principal era conseguir cativar o máximo de músicos da terra. Esse era o nosso foco principal. Seria um bom gosto. E é esse o objetivo imediato, é isso? sim. E a longo prazo? Sim, algo Ao longo prazo é como eu disse. É criar um conservatório, que isso é uma coisa astronómica, muito grande. Numa sede vossa, provavelmente. Sim. seja aqui ainda um caminho, é um objetivo ambicioso. Sim. Tudo se consegue. Exatamente. Ora, e falando um bocadinho da parte da freguesia, no fundo, porque é que acha que há assim tanta gente no sul do concelho e propriamente em Solido ligadas à música? Boa pergunta. É assim, porque a banda de Rimó inicialmente foi uma das primeiras lá na zona, e foi uma novidade para muitos jovens, e os jovens começaram a dedicar-se à banda em si, nomeadamente a aprender música. Como eu lhe disse, isto começou a ganhar um patamar muito forte. As pessoas começaram a dedicar-se bastante à música, porque vê que também é uma saída para o futuro, e conseguiu-se angariar, entre aspas, muitos músicos naquela zona. Como eu tornei a dizer, o nosso foco nunca é roubar músicos a ninguém, é sempre cativar novos músicos. E pronto, e acho que as pessoas também lá na zona gostavam, porque a banda de Rimó também fez bom trabalho e mantém-se a fazer grandes trabalhos, e é mais uma banda. E foi então por causa de toda essa ligação, se calhar a Rio Mau, que foi nascendo aqui cada vez mais pessoas ligadas à música e que atualmente é E ali. muita gente, família. É isso, vem também de raízes. Antes, sim. Familiar. Exatamente, os pais, depois os filhos. Por acaso, os meus Mas não. Sim. Já agora que falou isso, ligação à música, como é que começou? Boa pergunta. Já Não, vos disse, não esteve noutras bandas. porque inicialmente os meus pais, como eu também faço para os meus filhos, acho que é uma mais-valia para as crianças. E os meus pais meteram-me na banda de Rimó, eu tinha 4 anos e meio a começar a aprender música. Comecei a aprender música, aos 9 ingressei à banda de Rimó, estive lá para aí até aos 16, 18. Depois, como eu lhe disse, fui para a banda de Rebelho de Faf, estive lá 2 anos, com um dos maiores maestros. E depois, derivado à família e isso, casei-me e acabei por deixar a banda ali 1 ano ou 2, mas cheguei a andar a fazer, como se costuma dizer, festas aqui e festas acolá, mesmo assim. Depois, ao fim de 2, 3 anos, um maestro chateou-me tanto para eu ir tocar para a banda ali de Vila Boa de Quires, que já estava lá a minha irmã, e eu disse que sim senhor, que fui.
estive lá ainda também 2, 3 anos. Ao fim desses 3 anos foi quando eu criei a iniciativa de criar a banda Filarmónica de Ceboleiro. Musical já é grande, Já está. já há muita experiência. Sim, apesar de que não havia aqui a questão dos pais, não é? Que não estavam Exato. ligados. Era ao só famílias conhecimento. externas, sim, sim. Nunca- Mas agora, as próximas gerações, Sim, já vai meus 2 filhos, sim. foi o início, foi o início. Exatamente. Acaba por ser a família, não é? Acabam por ser uma família, como falámos há bocadinho aqui com a banda de Passo Sousa. Ora, e sabemos que, pronto, esta nova época está a começar, este ano, 2023. Já tem muitas coisas agendadas, ou pelo menos prevêem. Já temos alguns. Sim. Em abril já temos 3 festas, nomeadamente temos a de Doenças, em Dos Rios, e depois temos uma que é Páscoa, que é em Vilamier. Já. E temos mais fora. Mas em abril são as 3. Sentem que estão a ser solicitados pelo vosso bom trabalho. Sim, acho que sim. Muito bem. E acho que chegamos aqui ao final da nossa conversa. E vou ter que fazer novamente eu a pergunta da praxe Verdade. aos nossos convidados. Porque vocês são uma banda, mas são também uma associação. Sim. E tudo isto engloba muito trabalho. E sendo fundador e por tudo aquilo que nos falou, este início é sempre muito complicado. Qual é que é a melhor recompensa de todo este trabalho associativo? Pá, a melhor recompensa é o que eu digo a toda a gente, que a banda nunca vai acabar. É o resultado de todo este trabalho. É no fundo a banda estar em funcionamento, Ter conseguido esse... ter passado daquela brincadeira para a realidade e manter-se, é isso? Sim. Um dia olhar, um dia se calhar quer estar do outro lado, fora, a ver a banda a tocar, possível. provavelmente com familiares lá e com filhos, etc. Será esse o orgulho? E é um sonho possível. Claro. Sim. Claro, porque não? Sim. Muito bem. Muito bem, Ricardo, muito obrigado. Um obrigado à banda musical de Cebolide e muito boa sorte para o futuro, já que são apenas uns bebés nestas áreas, mas com pessoas que têm muita experiência, como vimos aqui, e que, portanto, certamente levarão a bom porto. Obrigado por ter trazido Obrigado. um bocadinho. Foi a primeira associação de Cebolide, a freguesia de Cebolide que tivemos cá, portanto, é importante também chegarmos a todas as freguesias do concelho e vamos tentando isso. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo. E é assim, hoje ficamos por aqui. Neste Agradecer. programa que foi tão especial, Pedro. É verdade, novamente, sabemos que o mês de março é sempre especial para nós, porque é o aniversário da associação e, portanto, este programa também é importante por causa disso. Também porque é o aniversário da cidade de Penafiel e, portanto, estamos sempre, como penafilenses, de parabéns. E, portanto, este programa também celebra a música e celebra tudo isso e, portanto, espero que em casa tenham gostado. Agradecer desde já às bandas que estiveram presentes e agradecer a todos que nos veem em casa. E para fechar, com chave de ouro. Verdade. Vamos Vamos. ao som de música e agradecendo a todos vocês que nos veem em casa e até ao próximo programa. Até ao próximo.
Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.